Bom, saudações a todos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso tópico de mecânica. Estamos discutindo nas últimas aulas uma série sobre a equação diferencial do oscilador harmônico simples. Na primeira aula da nossa série, nós falamos sobre a solução analítica da equação diferencial do oscilador harmônico. Então, nós resolvemos passo a passo, à mão, a equação diferencial do oscilador harmônico. Na nossa segunda aula, nós fizemos uma discussão, onde nós resolvemos numericamente a equação diferencial do oscilador harmônico, utilizando a linguagem Python. E na aula de hoje, nós vamos fazer a solução analítica da equação diferencial do oscilador harmônico, utilizando também a linguagem Python. Aspectos físicos, conceituais sobre o oscilador harmônico, todos eles já foram discutidos lá na nossa primeira aula. Então, nessa aula de hoje, eu vou me portar unicamente à solução dessa equação diferencial. E só relembrando, a equação diferencial que nós estamos trabalhando, a equação diferencial do oscilador harmônico simples, é uma equação que relaciona a derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais ômega ao quadrado vezes x de t, tudo isso igual a zero, onde esse x de t é a posição da partícula oscilante, esse ômega é a frequência angular de oscilação. Essa equação aqui, uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, nós vamos resolver analiticamente essa equação hoje, utilizando o Python. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a solução analítica dessa equação. Bom, para essa solução, eu vou estar utilizando aqui a interface do Jupyter. É um pouco mais interessante a forma como ele exibe a solução analítica, por isso que eu estou utilizando. E só lembrando como eu vou estar fazendo uma solução, ou construindo uma solução analítica. A biblioteca que nós vamos estar utilizando do Python é a biblioteca SymPy. Então, ela traz toda a simbologia necessária para a solução analítica dessa equação. Então, basicamente, nós vamos começar a nossa solução expressando as nossas bibliotecas. E, como eu falei, nós vamos trabalhar com o SymPy. Então, eu vou importar o SymPy. Eu estou exportando SymPy. Vou dar um apelido para esse SymPy. Eu vou chamar de simplesmente SP, porque eu vou chamar ao longo do código para eu não ter que estar escrevendo o SymPy. Eu vou trabalhar com alguns símbolos gregos. Então, eu vou colocar aqui símbolos gregos. Já que eu estou trabalhando com a solução analítica, é interessante que a solução venha direitinho com os símbolos. E eu vou importar do SymPy os nossos símbolos gregos, que basicamente só é um, que é o ômega. Então, eu vou importar aqui from SymPy.abc e vou importar aqui o símbolo grego que nós vamos estar utilizando, que na verdade vai ser só o ômega. Vai ser só o ômega. Então, está aqui importado o nosso ômega. Bom, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é definir as nossas condições iniciais. Então, vamos definir as condições iniciais do nosso problema. Só relembrando, lá na solução da primeira aula, as condições iniciais que definem a solução física para a equação de movimento do oscilador harmônico simples é que, na origem da contagem dos tempos, ou seja, em t igual a zero, o x de zero seja igual a x0, e o v0, ou seja, o v de zero, seja igual ao v0. Basicamente, são essas as condições que nós vamos estar impondo ao nosso problema. Então, eu vou chamar aqui o nosso x0 e o v0. Eu quero que o Python entenda que o x0 e o v0 são símbolos, então eu vou colocar aqui igual a sp.symbols, e o x0 e o v0 serão símbolos, que eu vou estar escrevendo aqui como símbolos. E também vão representar grandezas reais. Então, eu vou escrever aqui real igual a true.
Pronto, então eu já representei aqui os meus símbolos, né? O x0 e o v0 como sendo reais. Então são as condições iniciais do nosso problema, né? Que em x de 0, né, seja igual a x0 e o v de 0 seja igual a v0. Bom, vamos definir agora o tempo, né, de forma simbólica também. Então, o tempo definido de forma simbólica eu vou estar chamando de t igual a sp.symbols. E o nosso tempo também vai ser uma grandeza real. Então, eu vou escrever aqui real igual a true. Né? Então, ele vai estar escrevendo, né, e entendendo o tempo como sendo real. Né? O próximo passo agora, na nossa solução, é nós definirmos. Agora eu vou escrever a nossa equação diferencial a ser resolvida. Né? Então, o próximo passo é escrevendo a equação diferencial. Então, nós vamos escrever a equação diferencial. Né? Bom, como a solução dessa equação diferencial vai ser um x de t, né, a posição do oscilador, né, ou melhor dizendo, a posição da partícula de massa m com relação ao tempo, então eu vou chamar x igual a sp, e eu vou definir esse x como sendo uma função. Então eu vou escrever aqui x igual a function, né, sp.function, né, function, né, dx. Né, então, ela vai ser uma função. Então, esse x de t vai ser uma função. E outra coisa que eu vou fazer aqui também é, na minha equação, aparece a derivada segunda da posição com relação ao tempo, né? O dx2 dt. Né? O que eu vou fazer aqui? Isso pode ser feito de outra maneira, evidentemente. Existem várias formas de você resolver. Eu estou utilizando uma maneira que eu acho mais inconveniente para mim. Né? O que eu vou fazer? Eu vou escrever separadamente a derivada primeira da posição com relação ao tempo e a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou aqui definir aqui, chamar uma função, né? Definir aqui uma função que eu vou chamar de v underline t. O que vai ser esse v underline t? Esse v underline t vai guardar a derivada da posição com relação ao tempo. Né? Então, vai me retornar aqui o quê? A derivada de x de t com relação ao tempo, ou seja, x de t ponto diff de t. Né? Então, isso aqui vai fazer o quê? Essa função aqui vai me fazer o quê? Essa operação aqui vai me fazer o quê? Vai derivar o x de t, né? E guardar aqui nesse v de t. Então, no próximo passo, eu vou criar uma outra função aqui que eu vou chamar a underline t. Esse a underline t, desculpa, a underline t, né? Esse a underline t vai conter exatamente o quê? A derivada da velocidade com relação ao tempo, ou seja, a derivada segunda da posição. Então, aqui nesse primeiro v underline t, eu estou guardando a derivada da posição, ou seja, eu tenho a velocidade. Nesse segundo def aqui, o que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter a derivada do v de t com relação ao tempo. Então, ele vai me retornar o quê? Vai me retornar o v underline de t ponto diff de t. Ou seja, eu vou ter aqui a derivada do v de t. Então, eu vou derivar a função do v de t. Né? E quando eu faço isso, eu vou ter aí já guardado a minha derivada primeira e a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Bom, então vamos seguir aqui. Bom, agora nós vamos simplesmente escrever a nossa equação. Né? Então, vamos escrever a nossa equação. Eu vou chamar de minha D igual, né, a sp ponto que eu vou escrever a equação no sp.eq, e aqui eu vou escrever o quê? A minha equação, que vai ser a derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais ômega ao quadrado vezes x de t, tudo isso igual a zero. Né? Ômega ao quadrado,
ou melhor dizendo, a derivada segunda da posição com relação ao tempo é o nosso A underline de t, mais, né, ômega elevado ao quadrado vezes o nosso x de t. Vezes o x de t. Tudo isso igual a zero. Então, vírgula zero, né? E mesmo que eu não colocasse esse zero, ele iria entender que essa derivada aqui, né, isso tudo aqui seria zero. Então, está aqui o nosso ED. Então, vamos ver se isso aqui está certo. Pronto, então está aqui escrita a nossa equação diferencial. Então, o Python já me mostrou aqui a nossa equação diferencial, né? Ômega ao quadrado, x de t, mais derivada segunda com relação ao tempo de x de t igual a zero. Então, é essa equação aqui que nós vamos resolver analiticamente, né? Que o Python vai resolver analiticamente conforme tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, então, o próximo passo agora vai ser resolver, né, essa equação. Né? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um dicionário. Quem não tiver familiarizado com essas notações de dicionários, duplas e listas em Python, é importante dar uma olhada lá, né, na parte teórica do Python, né, porque o nosso objetivo aqui não é ensinar, né, a linguagem Python, mas utilizá-la, né, para fins de análise física, né. Então, eu vou definir aqui um dicionário, e esse dicionário ele vai conter as nossas condições iniciais. Então, eu vou chamar essas condições iniciais de CI. Então, esse CI vai ser igual a um dicionário. Opa! Isso é igual a um dicionário. Dicionário é um sistema sempre chave-valor, né? Então, esse dicionário vai conter o nosso x de 0. Então, o nosso x de 0, né, vai ganhar o quê? O x0. Né, vírgula. E aí são duas condições iniciais, né, para o nosso problema. Né? A primeira condição é que o x de 0 seja igual a v0. Isso aí está bem implícito. A segunda condição é que o v de 0 seja igual a v0. Só que o v de 0 é a derivada da posição com relação ao tempo. Né? Então, eu vou escrever aqui o quê? B, né, underline de t, né? Porque eu estou escrevendo, né, a minha velocidade, né? E nessa velocidade eu quero substituir, onde tiver o t, eu vou fazer aqui subist, né? Vou fazer aqui subist, o t 0. Então eu vou estar trabalhando com o t 0. Né? Então ela vai substituir, então essa função subist, ela vai substituir lá na derivada primeira da posição o tempo t igual a 0. Né? Então, ela vai atribuir isso daí. E, logicamente, isso vai ter que ser igual ao nosso V0. Né? Então, essas são as nossas condições iniciais. E nós vamos impor a solução dessa equação aqui. Então, essa equação vai ser resolvida, né, impondo essas condições iniciais aqui. O x de 0 vai ter que ser igual ao V0. E o V, né, 0 de t vai ter que ser igual a V0. Então, essa é a nossa função aqui. Então, a nossa condição inicial, só para ver se não tem nenhum problema. É sempre importante, quando vocês forem construindo o código de vocês irem sempre rodando para ver se não tem algum erro. Às vezes você esquece uma letrinha aqui e dá tudo errado. Bom, agora, nós vamos basicamente, né, resolvendo, né, nós vamos resolvendo a EDO. Agora, efetivamente, nós vamos resolver a nossa EDO. Como é que nós vamos fazer isso? Né? A nossa EDO vai ser simplesmente o quê? Né? A nossa EDO vai ser simplesmente o que aqui? Eu vou ter simplesmente SP. Ponto, eu vou usar aqui a rotina dissolve, sp.dissolve, e eu vou estar resolvendo quem? Eu vou estar resolvendo a nossa equação, que é essa equação aqui, é que eu estou chamando de ED, então eu vou resolver ED. E
eu vou resolver essa equação impondo uma condição inicial. Essas condições iniciais, ela é representada por ICS. Né? Então, vírgula ICS igual, então esse ICS vai receber as nossas condições iniciais. Então, SP.dissolve é de ICS igual a... Então, ela vai resolver essa equação já impondo as nossas condições iniciais. Vou rodar aqui para ver se deu tudo certo. E está aqui a solução da nossa equação diferencial, exatamente igual àquela solução que nós encontramos lá na solução analítica. Ômega vezes x0 menos IV0, que multiplica E elevado a I ômega t sobre 2 ômega, mais ômega x0 mais IV0 E elevado a menos I ômega t sobre 2 ômega. É claro que lá, né, nós reescrevemos essa equação aqui, né, utilizando, né, a forma de Murphy, né, utilizando, né, aquela propriedade lá que mostra que E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Né? Mas aqui já é a solução, mas nós podemos encapsular essa solução aqui de uma forma mais compacta, por exemplo, colocando esse E elevado a I ômega t em evidência, mas isso aí eu vou estar deixando como exercício aí para vocês. Então está aqui a solução da nossa equação diferencial do oscilador harmônico, com um código bastante simples, né, resolvido aqui no Jupyter. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Né? Nas nossas próximas aulas, nós vamos já estar tratando o oscilador harmônico amortecido e o oscilador harmônico forçado, tanto do ponto de vista de uma solução analítica, né, à mão, né, como também uma solução numérica via Python. Então, era isso. Sucesso para todos nas aulas e até o nosso próximo encontro.